Efraim pergunta: quantos reset teve o mundo? Olá. O Levi responde: dois já ocorreram. Faltam outros dois resets. O primeiro reset sucedeu antes de Gênesis, 10 mil anos antes de Adão e de Eva. Apocalipse 12, 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e, dessa maneira, perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. O profeta Jeremias registrou no capítulo 4: então, eis que olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei para as montanhas, e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos, e todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Contemplei a terra antes fértil e vi que tudo virou deserto. Só todas as suas cidades jaziam em escombros por causa do juízo do Senhor, por causa do poder do fogo de sua ira. Portanto, esta é a palavra de Yahvé: eis que toda a terra ficará arrasada, embora eu não chegue a destruí-la por completo. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em nenhum outro local existia um conflito deste porte. Isto então sucedeu bem antes de Gênesis. O segundo reset sucedeu no ano 1656, depois de Adão e de Eva, ou seja, no ano 2240 a.C. Gênesis 6 registra: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram água de baixo para cima, e as comportas do céu se romperam de cima para baixo. Em outro vídeo já falamos que a terra estava submersa. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asa, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham o fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Aí as águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Isso só é possível se a Terra, embora circular, seja num plano, né? Porque numa forma de bola globalizada é impossível, né? Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreram tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava sobre a terra firme. Assim, desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca,
e as enchentes prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Este foi o segundo reset da terra. O terceiro reset vai suceder 2000 anos depois da ressurreição do Messias judeu, ou seja, depois do ano 2033 DC. O profeta Daniel registrou no capítulo 12: Então eu, Daniel, olhei, eis que estavam em pé diante de mim outros dois anjos, um na margem de cá do rápido rio Quidekel, Tigre, e outro na margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho que estava rio acima: Quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: Haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado. Então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. Muitos serão colocados à prova e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvido a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e os prudentes sim, esses entenderão. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo, que mediante a apresentação do holocausto diário e abominação assoladora, o terrível sacrilégio, for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias, bem-aventurado o que guarde e chega aos 1335 dias. Ou seja, do ano 586 a.C., quando o primeiro templo foi destruído, acrescentamos 1200 anos, chegamos ao ano 704, quando já o Império Islâmico dominava toda a região de Jerusalém e edificou no lugar do templo aquelas obras abomináveis, a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Mas 1335 anos, chegamos ao ano de 2039 DC, que é bem depois de 233. Continuando, o quarto reset sucederá 1000 anos depois da prisão de Ra-Satã no final do sétimo milênio. Apocalipse 20. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Muito bem, depois disso, então é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Mais adiante veremos esse tempo. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a grande guerra. E vai juntar todos os povos antigos. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. Isso aqui é a Quarta Guerra Mundial, que é confundida às vezes com a Terceira Guerra. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta, que também confunde aqui, ó, essas personagens aqui. O dragão é um, a besta é outro, o falso profeta é outro, e o anticristo é o próprio dragão. Eles serão atormentados de noite pelo século dos séculos. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Este é o quarto reset. No próximo vídeo, 58, Efraim pergunta: onde está a Arca da Aliança? Olivia responde: continua no lugar do antigo santuário no Monte Moriá. Ok?